Sou Alcino Costa Leme, fisioterapeuta do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Neste vídeo a seguir, iremos demonstrar a realização de uma manobra de recrutamento alveolar que tem sido proposta como parte integrante de uma estratégia protetora pulmonar, nos casos que cursam com baixa complacência devido a colapsos alveolares, principalmente das regiões posteriores e dependentes dos pulmões. Alguns estudos têm demonstrado que os efeitos da manobra de recrutamento alveolar são transitórios, caso não seja aplicada a PIP ideal posteriormente. A manobra de recrutamento alveolar apresenta ainda uma evidência científica tipo B, devido à falta de padronização da manobra em relação ao modo ventilatório, pressão utilizada, tempo de aplicação e a frequência necessária. Uma corte envolvendo 1.594 pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo mostrou que as manobras de recrutamento alveolar foram associadas à redução da mortalidade intra-hospitalar sem alterar os riscos de efeitos adversos. Outro estudo recente multicêntrico randomizado de 200 pacientes com SARA grave ou moderada mostrou que a manobra de recrutamento alveolar associada à titulação da PIP pela melhor complacência melhorou a oxigenação e reduziu a driving pressure, mas sem efeitos significantes sobre a mortalidade, dias sem ventilador mecânico ou barotrauma. O estudo ART multicêntrico, com 1.010 pacientes randomizados em dois grupos, utilizou em um grupo a tabela ARDSNET e no outro grupo a estratégia OLA, seguida da titulação da PIP. Esse estudo demonstrou uma alta mortalidade em 28 dias em ambos os grupos, porém maior no grupo intervenção OLA, que realizou a manobra de recrutamento alveolar. No Instituto do Coração, realizamos um estudo publicado no JAMA em abril de 2017, envolvendo 320 pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Nós comparamos duas estratégias de recrutamento alveolar, uma realizada na modalidade pressão controlada, com um delta pressórico de 15 cm de água e PIP de 30, manobra essa realizada 3 vezes durante 1 minuto. E a outra realizada na modalidade CPAP, de 20 cm de água, também por 30 segundos, repetida por 3 vezes. Como desfecho principal deste estudo, a manobra de recrutamento alveolar em pressão controlada foi capaz de reduzir as taxas de complicações pulmonares no pós-operatório, reduzindo o tempo de internação na UTI hospitalar e também obteve melhora em todos os índices de oxigenação e de mecânica pulmonar sem comprometimento hemodinâmico. Concluindo, de acordo com a professora Carmen Valente, rejeitar as manobras de recrutamento alveolar e titulação da PIP na síndrome do desconforto respiratório agudo em 2020 seria como voltar no passado e negligenciar os avanços científicos das últimas décadas. Precisamos encontrar a manobra de recrutamento ideal e monitorá-la por imagem, tipo tomografia de impedância elétrica ou computadorizada, e assim recrutaremos os pacientes que realmente se beneficiarão dessa estratégia. Boa aula e muito obrigado. Talvez a maior dificuldade que médicos e fisioterapeutas encontrem na realização de uma manobra de recrutamento alveolar bem-sucedida seja em relação à condição hemodinâmica do paciente naquele momento. É condição primordial que o médico avalie antes a hemodinâmica, ajustando ou introduzindo drogas vasoativas se necessário, bem como a avaliação da fluido-responsividade ou não. Uma manobra simples, rápida e extremamente eficaz de ser utilizada diante da redução da pressão arterial durante a manobra de recrutamento alveolar é a manobra de passive leg raises, ou elevação das pernas a 45 graus, devendo ser mantida pelo menos 1 minuto antes do início da manobra, conforme iremos observar no vídeo a seguir. Temos aqui um monitor de sinais vitais, onde podemos encontrar na primeira linha o registro eletrocardiográfico e imediatamente abaixo, em vermelho, os registros das pressões arteriais sistólica, diastólica e média. Observamos também duas bombas de infusão, onde o paciente está recebendo duas drogas vasopressoras diferentes, noradrenalina e vasopressina. Na outra bomba, uma sedação com fentanil e dormonide. Com estes parâmetros, a pressão arterial média encontra-se em 68 milímetros de mercúrio. O ideal seria realizarmos a manobra com uma pressão arterial média em torno de 75, 80 milímetros de mercúrio, para termos segurança durante a realização da manobra. E essa manobra deverá ser abortada toda vez que a pressão arterial média se encontrar menor do que 60 milímetros de mercúrio.
Aqui temos o monitor do ventilador, sendo que o paciente está ventilado neste momento em pressão controlada de 15 centímetros de água, com uma PIP de 10, uma frequência respiratória de 12 e uma fração inspirada de oxigênio de 60%. Em seguida, iremos realizar a manobra de Passive Leg Raising e observamos a seguir o comportamento hemodinâmico. Agora o paciente com uma pressão arterial média em torno de 74 milímetros de mercúrio, realizamos a manobra de recrutamento alveolar, mantendo a PIP em 30 centímetros de água e em pressão controlada de 15 centímetros de água. Essas pressões deverão ser mantidas durante 1 minuto. Após 1 minuto, reduziremos para a PIP previamente estabelecida. E podemos observar a manutenção da pressão arterial média, que mesmo após 1 minuto da manobra de recrutamento alveolar, a pressão arterial média se manteve em 77 milímetros de mercúrio. Agora iniciamos uma segunda manobra de Passive Leg Raising, e vamos observar o comportamento hemodinâmico. Pressão arterial média de 78 milímetros de mercúrio. Então temos uma pressão adequada para iniciarmos com segurança o segundo ciclo de manobra de recrutamento alveolar que temos aqui. Mantida novamente por 1 minuto essa PIP de 30 centímetros de água, e podemos observar que no final da manobra a pressão arterial média encontrava-se ainda em 76 milímetros de mercúrio. Podemos assim retornar o paciente à posição de decúbito dorsal horizontal. Podemos observar agora que ele, no decúbito dorsal horizontal, a pressão arterial, que era de 75 milímetros de mercúrio, caiu para 69. Para o último ciclo de manobra, nova elevação dos membros, e podemos observar o aumento gradativo da pressão arterial, e podemos agora, com bastante segurança, realizarmos o último ciclo da manobra de recrutamento alveolar, elevando a PIP para 30 centímetros de água e mantendo ela durante 1 minuto. Podemos observar que não foi alterado as drogas vasoativas e o paciente permanece com a sua estabilidade hemodinâmica tranquila, 95 de frequência cardíaca e 75 de pressão arterial, graças à manobra de Passive Leg Raising, porque esse era um paciente responsivo a volume, porém ele não havia necessidade de receber volume nesse momento. A manobra de recrutamento alveolar realizada durante esta manobra foi suficiente para garantir a estabilidade hemodinâmica.